nesse dado aqui, eram 538 bilhões de reais. Isso aqui significa o quê? Que 226 bilhões aplicados em título da dívida pública. Ou seja, quanto maior for o compromisso do Estado com o pagamento da dívida pública, maior vai ser o rendimento dos fundos de pensão. E pior serão os serviços públicos. Porque aqui, a vítima imediata dessa preferência no pagamento da dívida pública somos nós. Os servidores públicos foram chamados a pagar a conta. A prioridade era pagar a dívida pública. Títulos privados, 53 milhões. Ações. Cadê ações? Ações, 177 bilhões. Então, agora, como eu falei, os trabalhadores do fundo de pensão, os trabalhadores que estão no fundo de pensão estão muito mal. Mas as direções sindicais desses sindicatos compõem o que eu chamo de burocracia sindical. Burocracia sindical não é aquele que demora a tomar uma decisão. É aquele que não trabalha a perspectiva da luta dos trabalhadores ser a superação da classe, do sistema que nós temos. Essa burocracia está muito bem. A Dilma, por exemplo, antes dela ser ministra, antes dela ser presidente, ela era presidente do Conselho de Administração da Petrobras. Existe mais ou menos uns 2.000 sindicalistas que estão na gestão desses fundos. Ou melhor, o fundo, por ser acionista de uma empresa, ele precisa de compor o seu conselho de administração. E aí ele vai e indica seus representantes. Normalmente um cara desse ganha 50 mil por mês. Eu sou professor associado, eu ganho por ano 147 mil. Mas aí criou um problema adicional. Qual é o problema adicional? É que convencer 3 diretores de um fundo de pensão que detém 150 bilhões em ativo pode representar uma mudança brusca até nas bolsas de valores. Então isso abre caminho para coisas as mais terríveis. Eu não tenho imunidade parlamentar para afirmar categoricamente, mas eu posso adiantar que abre caminho para todo tipo de corrupção. Porque você não é mais um trabalhador qualquer. A maior parte desses aí, além de estarem no conselho de administração dessas empresas, muitos são ministros, presidentes, quem mais? Ou seja, nós tivemos um processo em que a burocracia sindical avançou progressivamente. Agora, como é que estão os funcionários do Banco do Brasil? Aí, da minha pesquisa, eu fui levantar. Em 78, meu tio era office boy do Banco do Brasil, em Mato Grosso. Para quem é mais da minha idade, sabe o que significava ser funcionário do Banco do Brasil e da Caixa Econômica. Em Mato Grosso, todo fazendeiro queria que seu filho ou filha casasse com um funcionário da Caixa ou do Banco do Brasil. Hoje, eu perguntei para uma colega que é dos sindicatos bancários de Alagoas. Ela me disse que são de 8 a 10 pedidos de demissão do Banco do Brasil por mês. Não existe mais carreira. Eu chamo de passagem. Por quê? Para você entrar no Banco do Brasil, você disputa com 10 mil por uma vaga. E o salário que você vai ganhar talvez... Alguém tem um bancário que trabalha no Banco do Brasil? Deve ser acho que R$1.400. Meu tio era office boy, em 78 ganhava 2 salários mínimos e meio para trabalhar 4 horas. Ou seja, hoje, um funcionário do Banco do Brasil ganha menos do que meu tio, que era office boy. Então, os fundos de pensão passam progressivamente a se expandir, a ter sustentação política e financeira, e os trabalhadores passam a viver condições cada vez mais precárias. E o pior é isso, é que o fundo de pensão cria um outro dilema. Eu estou imaginando futuramente como é que vai ser um congresso de servidores públicos. No caso do Andes, nós temos uma deliberação histórica que é não pagamento da dívida pública e pagamento da dívida social. O que o Andes defende? Que o governo deve suspender o pagamento da dívida pública e priorizar investimentos sociais. Mas o que significa isso para quem tem fundo de pensão? Sim, olha aqui, ó. Valepar. Quem é que manda na Vale?
Isso aqui é o dado da própria Vale. Quem manda na Vale é a Vale Participações. É uma empresa criada para dar o controle, para fazer o controle acionário da Vale. É quem manda. Quem é o principal acionista? Previ. Associado com quem? O que mais aqui é? Tem Bradesco Par, BNDES Par e o Grupo Mitsui. Na verdade, o fundo de pensão altera a luta de classe. Por quê? Porque você se alia aos grandes capitalistas e você incorpora a gestão dessas empresas. Olha só o que deu. Isso aqui são lucros dos bancos de 98 até 2010. Vamos só imaginar aqui, 2003 é quando começa o neodesenvolvimentismo que o Lula coloca, mas também é quando tem início um crescente aumento dos gastos com serviço da dívida pública. Antigamente, o superávit primário, que é o dinheiro que é economizado para pagar a dívida pública, era 3,17, 3,15, alguma coisa assim. Quando o PT assumiu, o superávit primário chegou a 5%. O que significa isso? O lucro dos bancos significa também lucro dos fundos de pensão. Olha só, normalmente se atribui a condição de rentista apenas aos banqueiros. Não, os fundos de pensão fazem a mesma coisa. Então olha só, nesse período aqui, nos 8 anos do governo Fernando Henrique, mais 8 anos do governo Lula, foram gastos 6,8 trilhões de reais. Ou seja, a dívida já foi paga várias vezes. Essa dívida, em julho de 94, ela era 65 bilhões. O Brasil pagou, em 16 anos, 6,8 trilhões de reais. E deve aproximadamente 2 trilhões e meio. Olha só, quem são os compradores da dívida pública? Fundos de pensão, eles compram 16% da dívida pública. Bancos nacionais e estrangeiros 55%, fundo de investimento, que é uma forma disfarçada de fundo de pensão, e as empresas não financeiras. Ou seja, os fundos de pensão são responsáveis pela rolagem de 16% da dívida pública. E aí, aquele argumento que o Lula tinha e que o Geisel tinha, que os fundos de pensão são propulsores do desenvolvimento. Mentira. Os fundos de pensão se especializaram em duas coisas. Primeiro, comprar a dívida pública, que hoje subiu para 9%, mas que no mercado efetivo chega a 10%. Mas esse mesmo fundo de pensão pega emprestado do BNDES a 5%. Então os fundos de pensão são grandes parasitas. Por quê? Porque eles não investem por conta e risco. Eles investem quando o governo assume risco. Agora, por exemplo, querem privatizar as ferrovias, rodovias, aeroportos, tudo. Saiu ontem que está se oferecendo uma coisa chamada garantia de rentabilidade. Mesmo que a ferrovia não tenha clientes privados, esse empreendimento vai ter garantia de rentabilidade. Significa o quê? Que o Estado vai pagar pelo lucro privado. Mas olha só aqui. Olha esse gráfico. Esse gráfico é o quê? Foi organizado pelo Grupo Auditoria Cidadã. Nós temos aqui o quê? Juros e amortizações da dívida pública de 95 a 2011. Olha aqui. Isso aí. Olha como cresceu. Olha só. Previdência Social. Chegou a quase 400. Dívida 753 ano passado. Mas olha, despesa de pessoal estava em torno de 40. Em 2004 chegou a 100 e agora a 200. Pessoal em carro. Mas olha aqui, saúde não chega a 70 bilhões. E
Educação, a mesma coisa. Então, olha só. Isso aqui, todos nos diz, nos relaciona. Agora, olha só. A diferença entre isso aqui e isso aqui. Simplesmente o seguinte. O que se gastou nesse período aqui, só no ano passado, o que foi gasto no serviço da dívida pública corresponde 10 vezes os gastos com educação. Desculpa, com saúde. E aí tem um detalhe muito importante. O que significa para os novos servidores públicos a introdução do fundo de pensão? É uma nova carreira. É outra carreira. Não dá para comparar eu, professor associado, que tem direito, pelo menos a 80% da minha futura renda, e alguém que vai entrar agora. Primeira coisa, os que vão entrar agora, a jornada de trabalho é muito mais precária. E ele não tem direito à previdência pública integral. E ele está submetido ao quê? Aos riscos do mercado. Qual é a solução que vai se encontrar? Se ele, aplicando em fundo de pensão, ele vai perdendo progressivamente, qual é a solução que o servidor público, que agora entra, vai ter para no futuro ter a integralidade dos seus vencimentos? É não se aposentar. Enquanto ele estiver trabalhando, ele está recebendo a remuneração integral. Na hora em que ele se aposentar, ele vai receber o correspondente a 4.100 e o que o fundo de pensão, porventura, oferecer. Então, o que nós temos? É a negação de um direito. É a negação do direito. Por quê? Porque se eu saio, significa que eu vou ganhar menos. Agora, olha só, ao mesmo tempo que o governo está atacando a nossa previdência, o que aconteceu com os militares? Os militares ficaram de fora do FUNPRESP. Os militares que foram os principais introdutores da previdência privada no Brasil. Alguém lembra da KPM? Olha, cuidado que está tendo um novo golpe agora. É o segundo. O primeiro foi o quê? Muita gente aplicou na KPM, eles pegaram e se envolveram no escândalo do Lago de Tucuruí, faliu em 83, 84, e ela agora voltou com o nome de KPMISA. Eu descobri que servidores do GDF, do Ministério Público e os militares ficaram de fora do FUNPRESP. E a minha pergunta é: por que eles ficaram de fora do FUNPRESP se eles foram os principais proponentes? Mas só que tem um detalhe: hoje os militares são responsáveis por uma grande parte do que o Estado paga de pensões e aposentadorias. Eles continuam a ter direito à previdência pública integral. Só que eles têm, só com as filhas de militares. Vocês sabem que filhos de militar recebem uma pensão que agora vai ser até 2037. Os militares não só têm direito à previdência pública integral, como eles têm direito até 2037 que todas as suas esposas, filhas, possam receber. Então, aí nós temos um problema. Nós temos o FUNPRESP do Executivo, temos o FUNPRESP do Legislativo, temos o FUNPRESP do Judiciário. Mas os militares ficaram de fora e são eles os principais beneficiados. Agora vamos ver o que significa a introdução do FUNPRESP para o cofre público. Esse foi um dos grandes problemas para a Argentina. Todos os servidores públicos novos agora só contribuirão 11% sobre o teto, ou seja, aproximadamente 400 e poucos reais. Mas se ele fosse pela regra antiga, ele pagaria 1.100. Significa que para a Previdência há uma redução brutal de arrecadação. Então, nós vamos ter um problema sério pela frente. Por quê? Porque os mais antigos continuam a funcionar o regime de repartição.
Só que o governo está fazendo o quê? Está permitindo aqui. Aqui está a explicação de por que a previdência é objeto de interesse. Porque olha só, eu estou falando aqui de previdência, fundo de pensão, previdência fechada. Mas existe também a previdência aberta. O que é a previdência aberta? É aquela que qualquer um pode chegar no banco e fazer. Se somarmos a previdência fechada, que é fundo de pensão, que são fundo de pensão, e a aberta, hoje já se tem 1 trilhão. O volume de dinheiro que esses dois têm é de 1 trilhão. Então, a privatização da previdência e o rebaixamento do teto, a coisa mais terrível de todo o processo, não foi só a cobrança de contribuição, foi o rebaixamento de teto. O que o ANDES defende? E vários outros sindicatos? Que a previdência não tenha teto. Cada um que quiser contribuir, que possa fazê-lo, assim fazê-lo. Então, qual é o segredo? Na hora em que você, se o teto fosse 10 mil reais, a participação da previdência privada seria menor. Mas o que eles fizeram? Da mesma forma como a saúde complementar nasceu como saúde complementar, e depois ela se transformou em algo com mais recursos do que a previdência pública, nós tivemos a previdência. Mas tem outra coisa também. Eles criaram um tipo de fundo de pensão, tem renúncia fiscal, não paga imposto. Então, como é possível você privatizar uma coisa e ao mesmo tempo não cobrar imposto? Bom, mas olha só, essa charge aqui, ela é bastante ilustrativa. Nós vivenciamos uma situação que é o seguinte: nós temos um quadro em que a crise capitalista ocorreu, o Estado passou 20 anos dizendo que não tinha dinheiro para a saúde, não tinha dinheiro para a educação, não tinha dinheiro para nada. Na hora que os bancos quebraram nos Estados Unidos, eles estatizaram a General Motors, eles estatizaram a AEG, eles estatizaram a maior parte das grandes empresas. No Brasil, a mesma coisa. Vários bancos foram quebrados, por exemplo, o Pan-Americano, do Votorantim. E o Banco Pan-Americano quebrou, a Caixa comprou 49% e em seguida virou o quê? Patrocinador do Corinthians. Então, o que nós temos? Nós temos um processo em que o neoliberalismo entrou em colapso, mas o que veio foi mais neoliberalismo. O que nós estamos tendo agora? Privatização das ferrovias de novo, de tudo. E ao mesmo tempo, o quê? Um ataque progressivo a todos os direitos. Ou seja, o que nós temos hoje na Europa? Uma falência completa do modelo neoliberal. E qual é a resposta? Mais neoliberalismo. E aí eu diria que se nós queremos defender a previdência pública e integral, primeiro, nós não podemos tratá-la como algo dissociado. Nós não podemos dissociar da defesa de todo o serviço público. Porque o grande problema é que nós hoje temos que pagar fundo de pensão, quem se arriscar, que eu não recomendo, tudo é privado. Mas como é que está o privado? Vamos lá. 12 empresas de energia foram à falência. A Eletrobras assumiu. Então nós estamos vivendo um caos generalizado. Privatizaram quase tudo e hoje as principais causas da inflação é o quê? É a energia que foi privatizada, a telefonia que foi privatizada. Tudo que foi privatizado teve reajuste de 3 vezes mais do que a inflação. Então, se quer combater a inflação, a primeira coisa a fazer é questionar a privatização. Então, o que nós temos aqui? O mercado que se dizia soberano, na hora que veio a crise, ele veio mamar. Mas não foi qualquer leitinho. No Brasil chegou mais de 300 bilhões. Nos Estados Unidos liberaram 16 trilhões de dólares. Então, como é que nós vamos unificar a nossa luta? Primeiro, nós vamos ter que recompor a solidariedade de classe.
e a solidariedade entre gerações. Nós vamos ter que defender a previdência pública integral junto com toda a seguridade social. Por quê? Porque a seguridade social foi quase que totalmente privatizada. Quase totalmente privatizada, e isso não assegura futuro para ninguém. Bom, então, o que nós temos aqui? É necessário justamente fazermos uma grande campanha pela revogação da reforma da Previdência, mas como é que nós vamos dialogar com todos os trabalhadores? Não é fácil. Não é fácil por quê? Porque antigamente você sabia quem era quem. Hoje não. Os funcionários do Banco do Brasil, a maioria não tem a menor ideia de que são eles que estão explorando os trabalhadores da Vale. Os trabalhadores da Vale não têm a menor ideia de que são eles que estão explorando os trabalhadores. Então nós vamos ter uma tarefa muito difícil. Por quê? Porque o pior que poderia ter acontecido foi justamente o quê? A perda da identidade de classe. Eu sempre chego na minha turma no início da aula e pergunto: qual classe você pertence? E o que eles falam? Classe A, classe B, classe C. Quase ninguém quer se identificar como classe trabalhadora. E nós precisamos dessa identificação para começarmos a composição de um programa que nos possibilite acabar com tudo aquilo que os fundos de pensão fizeram, que é o quê? Um trabalhador explorando o outro, uma geração explorando a outra. Ou seja, nós temos que colocar justamente isso. E qual é a outra questão? É que está bem claro que o capitalismo está numa crise acelerada, mas não é porque ele está em crise que vai significar mudança. Pelo contrário, a crise do capitalismo é acompanhada com um processo de ataques crescentes aos nossos direitos. Ultimamente, até mesmo o nosso e-mail ou qualquer mensagem nossa é aberto. Ou seja, nós estamos vivendo uma situação em que os direitos mais elementares não são respeitados. Não é fácil entender o que significa essa forma invisível do fundo de pensão ser um agente da exploração. Mas, a partir do momento que nós tomemos conhecimento, é fácil de explicar, eu acho. Por quê? Porque o que está colocado é o seguinte: o nosso futuro, a nossa velhice, foi entregue ao mercado. Se as ações subirem, temos futuro. Mas o que faz para as ações subirem? Para as ações subirem, tem que aumentar o grau de exploração, tem que aumentar a jornada de trabalho, tem que aumentar o ataque aos próprios trabalhadores. Para garantir o meu futuro, eu preciso de quê? Se eu tiver fundo de pensão, que o governo prometa o máximo possível das suas receitas com o pagamento da dívida pública. Por quê? Porque a dívida pública é o principal ingrediente aonde aquele dinheirinho se reproduz. Mas se eu permito isso, qual é o drama? Esse é o drama do futuro servidor público. Porque se ele entra no fundo de pensão, ele entrou no jogo. E aí o que vai acontecer? Ele vai ter que dizer: olha, eu estou torcendo para o governo aumentar a taxa de juros, porque assim meu fundo de pensão vai ganhar mais, ou seja, o meu futuro. Mas o presente dele significa o quê? Para o governo ter mais dinheiro para pagar a dívida pública, o que vai acontecer com ele? No presente, ele vai ter que ficar com o salário abaixado, ele vai ter que se sujeitar à transformação da EBSER, da privatização, a criação da EBSER e privatização. Ou seja, criação e expansão de fundo de pensão significa um prolongamento do processo de privatização. Cada momento que o fundo de pensão surge, prepare-se, porque o futuro dele vai ser justamente privatizar mais coisa. E aí, o que isso pode representar? Pode representar uma total falta de perspectiva. Que olha só, minha previsão, eu não sou mandinar, mas me arrisco a dizer, imagina alguém que entra agora e daqui 35 anos vai se aposentar.
O fundo de pensão não garantia o rendimento dele. Por quê? Porque ele possibilitaria ter a renda igual ao que ele tinha na ativa. Por quê? Porque é de contribuição definida. O que vai acontecer? Ele vai ter um rendimento certo, que é o 4.100, e algo muito próximo, talvez ele tenha R$7.000. Significa que isso aí vai influenciar na expectativa de vida. Ou vocês acham que essa expectativa de vida que aumentou foi porque a população passou a comer mais? Não, porque passou a ter aposentadoria. Qual é o segredo do governo para aprovar esse absurdo? Foi mentir. Mentir teve um status de ciência. Qual foi o argumento? A previdência pública é deficitária. Mentira! Primeiro, a metodologia correta é você trabalhar a Seguridade Social. E na Seguridade Social você inclui também as contribuições. Mas o que o governo fez? O governo foi considerando que receita e despesa da Previdência, ou seja, tudo que ela arrecadou e tudo que ela gastou no ano. Mas peraí, e o que eu já contribuí durante 20 anos? Para onde é que foi esse dinheiro? Aí é uma coisa muito importante. A sonegação, ninguém mais fala dela. Apareceu uma matériazinha no Fantástico de 20 milhões que não é nada. Mas o dinheiro da Previdência Social, desde os anos 50, serviu para os grandes projetos. Brasília, depois o regime militar, o metrô, a Belém-Brasília, a Angra 1, todos os grandes projetos foram bancados com dinheiro da Previdência Social. E agora, eu imagino que também isso está acontecendo. O que significa isso? O governo sonegou. Como é que é a regra? Eu pago 11% e o patrão paga 22%. E esse dinheiro iria para o regime próprio, que iria assegurar. O que aconteceu? O governo simplesmente não pagou o correspondente aos 22%. Deu um grande calote. Não foi só a sonegação do patrão diretamente, mas do trabalhador. Mas o que significa isso? Que ele deu um calote e ele está legitimando tudo isso. Qual é o grande problema que nós temos agora? É que todos os regimes próprios estaduais, eles precisam retomar todo o dinheiro que foi até então remetido para... isso vai ser problema para muitos de vocês que trabalharam no setor privado. Quem trabalhou no setor privado antes era o regime geral da Previdência Social. Quando você entra no serviço público, você muda de regime, você passa para o regime próprio. Se não houver uma retomada de todo esse dinheiro que foi repassado para o regime geral, significa que teremos mais problemas. Nesse momento é hora de juntarmos todos os servidores públicos, sejam federais, sejam estaduais, sejam municipais, para fazermos um grande seminário sobre a Previdência Social no Brasil. Porque todos estão ameaçados. Todos estão ameaçados porque mesmo a Previdência Pública está submetida ao regime de capitalização. Então, vejam só, por mais que, digamos assim, estamos encurralados, vamos lembrar de 85. No caso, 85 é quando dentro das universidades se aprofundou as privatizações, acabou o direito, metade dos professores eram horistas, e no entanto eles fizeram uma greve, que dela surgiu o PURCS, que era o plano de carreira. Eu estou dizendo isso porque para a juventude, para os mais novos, nem sempre estarmos contra a parede significa a ausência de alternativa. Ao contrário, isso pode facilitar a unificação da luta de todos os trabalhadores. Agora, qual é o detalhe? É informação. Informação é o componente indispensável. Nós temos que estar junto para fazermos vídeo, para fazer esclarecimento, para dialogar com os servidores públicos, estaduais, federais, municipais e dialogarmos com os trabalhadores do setor privado. Porque qual é o problema? O problema é que o governo usa muito dinheiro público para mentir. E para eles, nós somos os inimigos. Para eles, nós somos os agentes do déficit.
não é o pagamento da dívida pública. E aí eu acho muito importante, que nós já fizemos lá em Alagoas, criar o núcleo do Rio Grande do Norte pela auditoria da dívida. Porque em Alagoas nós descobrimos que o Estado de Alagoas pagou ano passado 766 milhões de reais de serviço da dívida pública. Isso é mais do que o que se gasta com a saúde pública e é quase igual ao que se gasta com a educação. Ou seja, para dialogarmos com os trabalhadores, com os demais trabalhadores, porque nós somos trabalhadores, nós precisamos justamente de retomarmos essas bandeiras. E aí, a defesa da IBCE, a defesa do SUS é por onde nós vamos denunciar que não é apenas a Previdência que está sendo privatizada. Nós temos que criar bandeiras que unifiquem os segmentos do privado e os segmentos do público. Por quê? Porque não é deficitária. Vou dizer mais. Como eu estou correndo quase 5 vezes por semana, lá na Orla de Maceió, eu estou querendo dar trabalho para a Previdência Social. Então, eu imagino que se eu, depois de aposentado, viver mais 25 anos, eu vou contribuir 60 anos à Previdência Social. Então, olha que absurdo. Nós temos um monte de informações ao nosso favor que nós desconhecíamos e que ninguém sabe, nem os novos servidores públicos. Por quê? A ideia corrente é que é um privilégio. Não é. É contribuição. Eu pago 2,4 vezes mais do que o setor privado. O que nós devemos ter? O setor privado também deve ser responsável. Não. Ele também tem que ter o mesmo direito. Mas por que eles fizeram isso? Porque a Previdência, como eu mostrei agora há pouco, o volume que ela movimenta é muito maior do que os 4% da saúde, os 7% da educação, são 22%. Privatização da Previdência significa um volume gigantesco a serviço dos bancos e a serviço dos fundos de pensão. Então, a tarefa aqui colocada é, primeiro, procurarmos entender o que foi o processo de privatização dos serviços públicos e o principal, qual foi a destinação do dinheiro. Porque olha só, nós passamos a pagar de 29% do PIB, a carga tributária passou de 29% para 37%. Então, como é que nós passamos a pagar cada vez mais impostos e passamos a ter cada vez menos serviços públicos e cada vez mais atacados os nossos direitos, por exemplo, a Previdência? Essa questão é muito importante. Mas tudo isso que nós fizemos não resolveu nada. Por quê? A segurança está um caos, a saúde está um caos, a Previdência está um... Todos estão na forma de caos. Agora, qual é o segredo para você tentar justificar a privatização? Primeiro você dizer que provoca déficit. Primeiro você dizer que é um privilégio. Depois você falsifica números. E em seguida você consegue aprovar. Por quê? Porque as pessoas acabam acreditando em falsas mentiras. Então, o nosso detalhe aqui está justamente nisso. Entender o que está acontecendo e dizer sim à solidariedade de classe, sim à solidariedade de gerações, não a fundo de pensão. Fundo de pensão não é a saída para a classe trabalhadora. Fundo de pensão é como se fosse um momento pior nosso. Eu fiz uma retrospectiva e o momento de maior crescimento da economia foram chamados 30 gloriosos, de 45 a 75. E nesses momentos de situação da economia não se deu através da privatização. Ao contrário, foi um momento de afirmação de direito. Então, a tarefa nossa é justamente procurar entender todo esse fenômeno e o principal, nos assumirmos como classe e procurarmos uma alternativa além do capitalismo. Porque veja bem, o capitalismo é muito caro para ser mantido. É muito caro. Só agora, nos Estados Unidos, liberaram 16 trilhões. E o que acontece? Os ativos financeiros já revalorizaram de novo. Estão no mesmo patamar de 2008.
Sabe o que vai acontecer em breve? Já está acontecendo. Nós vamos ter uma nova etapa da crise e aí vamos ser chamados a pagar pelo preço da crise. Então, ou a gente procura uma alternativa além do capitalismo, e é claro que nós não podemos deixar de fazer crítica às concepções stalinistas que nós tivemos da ex-União Soviética. Ou seja, como é que a ex-União Soviética conseguiu fazer o caça mais moderno do mundo, o Kalashnikov, a melhor do mundo, e não conseguiu fazer? Lançou satélite bem antes de todo mundo e não conseguiu comida, pão, casa. Olha só, como é que o mesmo socialismo real ele consegue disputar tecnologicamente em armas com os Estados Unidos? Qual foi o grande problema do socialismo? Desviaram parte da riqueza social para a corrida armamentista. O capitalismo se recuperou nos anos 40, por quê? Porque massificaram os gastos com guerra. Os 30 gloriosos que foram fase de expansão baseado em quê? Na corrida armamentista. A humanidade nos anos 60 chegou à capacidade de destruir a Terra 34 vezes. Graças ao Obama, agora só será destruída a Terra 17 vezes. Então, é muito importante que façamos a luta em defesa do serviço público, mas saibamos que o Estado capitalista funciona como um grande comitê executivo. Aliás, essa frase de Marx está até ultrapassada, porque hoje você faz o que você bem entender. Ou seja, hoje você consegue aprovar 750 bilhões para salvar banco nos Estados Unidos à noite. Enquanto o MST, enquanto nós brigamos para aumentar a dotação para saúde e educação, aí vai para o orçamento, no final do ano eles não executam. Quando se trata de interesse capitalista, eles liberam dinheiro sem sequer aprovar, com o orçamento já vencendo. Então, eu acho que a questão mais importante é entender que nós vivemos num momento de crise do capitalismo e que nós não podemos dar um passo atrás, porque significa a barbárie. A barbárie. Ou seja, nós vamos ter uma situação em que os laços de solidariedade entre a classe trabalhadora estarão minados. Então, eu recomendo outra coisa. Para quem é servidor público novo, eu estou arriscando falar isso porque é o seguinte: se você tem que pagar aluguel, eu recomendo, compre um apartamento, ao invés de fazer o fundo de pensão. Isso não é saída, não. A saída efetiva é lutar contra essa reforma e unificar a luta de todos os trabalhadores para mudar a lógica disso aí. Agora, é claro que se você vai ficar pagando aluguel, eu tenho um apartamento hoje que é o quê? É o aluguel que eu deixei de pagar durante 20 anos. Ou seja, para os novos servidores públicos, independente de entrar no âmbito de pensão, eu acho que a questão fundamental é não se submeter ao rentismo, porque você ficar pagando aluguel também é rentismo. Bom, eu dou uma paradinha aqui, havendo perguntas eu retorno. Obrigado.